Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus nas alturas. Eu venho fazer mais um vídeo aqui esta noite. Hoje é domingo, dia 6 de setembro de 2020, são 10h40 da noite, amém? Eu queria falar aqui acerca de algo que o Espírito Santo veio me revelando, veio falando comigo no decorrer dessa semana. E eu queria passar para os meus irmãos aqui. Eu até achei que eu não iria fazer outro vídeo, porque Deus não tinha me revelado nada, o Espírito Santo não tinha falado nada comigo, mas já que o Espírito Santo me expôs algumas coisas essa semana, aí eu quero estar passando aqui para os meus irmãos. Essa noite eu estou aqui com a Raquel de novo, sentadinha perto de mim. Hoje ela não vai cantar não, ela vai só ficar escutando. Queria contar para os meus irmãos aqui o que aconteceu comigo. O Espírito Santo, essa semana, veio até os meus ouvidos e falou assim: pastor, você tem que ir atrás das almas, pedindo que eu começasse a me preocupar com as almas e fosse atrás das almas. Olha o pedido que o Espírito Santo de Deus me fez. Amém? E naquela revelação ali, o Espírito Santo me deu uma visão. Eu parava para me ouvir uma pessoa que estava na rua e a conversa daquela pessoa não tinha nada a ver com o Evangelho. Isso é um alerta para você que tem perdido tempo em outras coisas e não tem se voltado para o Evangelho. Eu estou falando isso porque o Espírito Santo me deu essa visão. Quando eu parava para ouvir aquela pessoa, ouvia as estrelas do céu caírem, só ficava umas 4 ou 5 estrelas no céu e me via aquele discernimento, o arrebatamento aconteceu e a minha família subiu e eu fiquei. Aí eu saía naquela visão, falava, não, tem que chegar em casa, porque primeiramente Jesus, depois a minha família. Aí eu saí daquela visão desesperado, caçando, olhando, e vi minha esposa do meu lado, meus filhos, aí eu caí em si. Mas sabe o que foi aquilo? Um despertamento. Que a todo momento nós temos que estar numa busca incessante e incansante pelo reino dos céus. Só que o povo de Deus está fazendo ao contrário. E o título desse vídeo vai ser assim: o Espírito Santo de Deus tem se afastado de várias igrejas. E mais embaixo eu vou colocar: a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Isso tem destruído várias pessoas. A vaidade e a soberba têm entrado por causa do amor ao dinheiro. Ninguém quer servir a Deus em escassez, em meia luta, em meia perseguição. Mas estão pregando um Deus de abundância, sendo que a nossa abundância não vai ser aqui. Porque o próprio Jesus falou com Pilatos: meu reino não é aqui, porque se fosse aqui, os meus lutariam por mim e não deixariam que eu fosse crucificado. O meu e o seu lugar não é aqui. E quando eu saí daquela visão que o Espírito Santo tinha falado comigo, pastor, você tem que ir atrás das almas, e me mostrou em meio àquela visão as estrelas do céu caindo, e eu saí desesperado, vinha aquele discernimento que o arrebatamento tinha acontecido, os crentes tinham sido levados, e eu ficado porque eu parei para ouvir uma conversa torpe, que não tinha nada a ver com a palavra de Deus. Eu levantei, fui orar, pedi perdão a Deus, falei: Senhor, se eu tenho deixado algo em falta com o Senhor, me perdoa. Aí depois, logo assim, Deus me deu outra visão. Eu com meus filhos num caminho estreito, cada um com a espada na mão, como se fossem guerreiros, e a gente naquele caminho estreito, com aquela espada. A Bíblia diz que larga é a porta que conduz ao ser humano à perdição, e espaçoso é o caminho.
mas estreito e apertado, estreito é o caminho e apertada a porta que nos leva à salvação. A própria Bíblia fala sobre isso. E eu estou fazendo exatamente conforme o Espírito Santo de Deus me instruiu. Tudo que eu te revelar, mostra que está escrito. Porque muitos pregam e não mostra que está escrito. A teologia não ensina isso. Então eu queria deixar uma palavra aqui em Samuel 10, 1 Samuel 10. Olha o que a palavra diz para mim e para você aqui nesta noite. Ó. 1 Samuel 10. Olha o que a palavra diz. Ó. Então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça e beijou e disse: porventura não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua cabeça e sua herdade? Você vê que aqui Samuel ungiu a Saul por ordem de Deus. Olha só. E partindo hoje de mim, acharás 2 jumentos ao sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: acharam-se a jumenta que foste buscar. Eis que já o teu pai deixou o negócio da jumenta, e anda aflito por causa de vós, dizendo: que farei eu por meu filho? E quando dali passares mais adiante, chegarás ao carvalho de Tabor, e ali encontrarão 3 homens, que vão subindo a Deus a Betel, um levando 3 cabritos e outro 3 bolos de pão, e o outro um odre de vinho, e te perguntarão: como estás? E te darão 2 pães, que tomarás de sua mão. Então virás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que entrando ali na cidade acharás um rancho de profetas que descem do alto e trazem diante de si saltérios, tambores, flauta, harpas, que lhe profetizarão. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te mudarás em outro homem. E há de ser que quando estes sinais vierem fazer que achar a tua mão, porque Deus é contigo, tu, porém, descerás a mim. A Gigal: eis que eu descerei a ti para sacrificar holocausto, para oferecer ofertas pacíficas. Ali 7 dias esperarás, até que eu venha a ti e te declare o que hás de fazer. E sucedeu, pois, que virando ele as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração e outro, e todos aqueles sinais aconteceram aquele mesmo dia. Amém? Você vê que Saul, até aquele exato momento, e antes dele encontrar com Samuel, ele era um homem. Depois que ele foi ungido e que ele começou a seguir à risca o que o profeta tinha falado, todos os sinais aconteceram e Deus mudou o coração de Saul e transformou ele em outro homem. A ponto, qual era a preocupação de Saul? Era com a jumenta. Mas a partir dali, Deus chamou Saul para um compromisso com ele. Isso quer dizer o quê? Que eu e você, outrora, quando nós andávamos em trevas, nós éramos uma pessoa. Hoje nós somos outra. Então nós temos que andar em novidade de vida. Do mesmo jeito que Saul começou a ouvir a voz de Samuel, que era a voz de Deus, do Espírito Santo, tudo começou a dar certo para Saul. Mas a partir dali, olha o que aconteceu. Saul sai, o povo reconhece Saul como rei. Saul vence os amonitas. Samuel designa outro cargo para Saul. Quantas pessoas, quando aceitaram Jesus no primeiro amor, começou vindo fazendo tudo certo. E no meio do caminho se perdeu, exatamente como Saul. Aí diz a Bíblia que no capítulo 13, logo adiante, Saul tem uma guerra com os filisteus. É uma guerra entre israelitas e os filisteus. Mas o povo, por temer, Samuel tinha mandado que Saul esperasse 7 dias para que pudesse vir fazer o holocausto e consultar a Deus para ir à guerra. Quantos deixaram de consultar a Deus se a maneira que estão andando hoje é do agrado de Deus?
Quantos deixaram de perguntar a Deus se o que está entrando na igreja é a vontade do Espírito Santo de Deus? Por que que o título desse vídeo será assim: o Espírito Santo tem se afastado de várias igrejas? O amor, a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. E foi exatamente a revelação que o Espírito Santo começou a me dar essa semana. A ponto de uma menina que faz parte do testemunho de Jeová me ligar e falar: você foi escolhido para poder receber uma palavra do dia, para ser abençoado. Eu fui e rejeitei a palavra dela. Falei: não, eu não posso receber a tua palavra porque vocês não acreditam no céu, no inferno, não acreditam em anjo. O evangelho que vocês pregam é diferente do nosso. E comecei a dar testemunho do que Deus tinha me revelado, a ponto, e ao invés daquela menina que me ligou, testemunha de Jeová, receber, me dar uma palavra de bênção, eu que passei algo da parte de Deus, tudo aquilo, porque palavra de bênção é aquela que contesta o pecado. Você vê que enquanto Saul ouviu a voz de Samuel, tudo estava dando certo para ele. Mas aqui no capítulo 3, do versículo 8, quando há a guerra dos filisteus com os israelitas, que o povo começa a temer por causa da demora de Samuel, o primeiro erro de Saul começa aqui. Ele pega os boi ali, que era do sacrifício, e faz o holocausto a Deus, a ponto de Samuel chegar ali e reprovar Saul. Naquele momento o reino foi arrancado da mão de Saul. E quantas pessoas irão perder a salvação depois de ter ganho ela de graça por causa de desobediência, daquilo que não tem nada a ver, daquilo que as pessoas falam: ah, isso não tem nada a ver. Quantos irão perder? Aí você vê que a partir dali Saul começa a guerra dele inconstante contra a vida de Davi, perseguição. A partir dali, quando Samuel reprova Saul, um espírito maligno assume a vida de Saul. E quantas pessoas estão hoje dentro da igreja profetizando, cheio de vaidade, de torpeza, estão cobrando para pregar, estão querendo fazer carreira no evangelho com os louvores. Aquilo que nós recebemos de graça, nós temos que dar de graça. Me desculpe, se você quer viver a vida cobrando cachê para ir cantar, cachê para ir pregar, você já está reprovado diante de Deus. Aquilo que recebeste de graça, dai de graça. Porque o próprio Jesus não falou que ia levantar cantores para ir louvar e receber, mas era para ir a todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Aí, o que acontece? Saul é reprovado, Davi é ungido rei no lugar de Saul. Saul começa a perseguir a Davi inconstantemente. Deus não fala mais com Saul, nem por Urim, nem por profeta, nem por sonho. Deus reprovou a Saul. E quantas pessoas estão dentro da casa de Deus dizendo que é Deus que está falando com ela, e não é, porque está na soberba, na vaidade, na desobediência. Perderam o primeiro amor. Jesus Cristo, ele está voltando. Aí quando essa semana o Espírito Santo de Deus me revela, quando foi hoje, o Espírito Santo de Deus ministrou comigo no quarto, falando comigo, me deu uma visão e falou: olha só, quantas pessoas têm uma busca constante em coisas materiais, em dinheiro.
incansante e inconstante, e tem caminhões de pessoas morrendo, caminhões de pessoas descendo à sepultura, e ali o Espírito Santo foi ministrando comigo acerca disso. Aí eu pergunto a vocês, olha o que está escrito aqui em Efésios. Em Efésios 5, olha só. Sede imitadores de Deus, como filhos amados. Andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por vós, em oferta e sacrifício de Deus em cheiro suave. Cristo não foi mercenário. Cristo, quando ele desce do céu e prega o evangelho, era voluntariamente um compromisso pelo reino do céu e pelas almas. Por que o Espírito Santo de Deus me deu uma revelação, falou, pastor, tu tem que ir atrás das almas? Por que o Espírito Santo de Deus me deu a revelação? Quando eu parei para escutar uma conversa torpe, o arrebatamento aconteceu, eu fiquei, minha família subiu e as estrelas caíram do céu. Por que o Espírito Santo hoje falou comigo? Caminhões de pessoas descendo a sepultura, alguns sendo, aleluias, glória a Deus, sendo, aleluia, subindo ao céu, mas o restante tem descido ao fogo do inferno. Aí olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeia entre vós, como convém aos santos. Nem torpeza, nem parvoíce, nem chocarrice, que não convém, mas ante ações de graça, porque bem sabeis isto, que nenhum fornicário ou impuro, avarento, o qual é idolatria, tem herança no reino dos céus. O que é fornicário? É o andar segundo outro espírito. O que é o avarento? É o ter amor a dinheiro. Você sabe quem é esta mulher aqui, ó? Que aparece na nota de 20 reais, de 50 reais, de 100 reais. Essa mulher aqui é uma mulher francesa, chamada Marie Diane, do século XVIII. Sabe quem era essa mulher? Essa mulher, ela era maçônica, o qual o que fala sobre ela em cima dos corpos, carregando um mosquetão com a bandeira francesa na mão e com os seios de fora. E essa mulher homenageada, o que tem a ver essa mulher com o nosso dinheiro brasileiro? Para você ver que quando Paulo diz aqui, ó, porque bem sabeis isto, que nenhum fornicário ou impuro ou avarento, o qual é idolatria. O amor ao dinheiro é idolatria. Se você prega por causa de dinheiro, se você canta por causa de dinheiro, se você quer fazer carreira no evangelho por causa do dinheiro, você está com idolatria dentro do teu coração e tu vai para o inferno. A palavra é essa, tu vai falar, tá me julgando? Não, aqui ó, a Bíblia está aqui ó. Nem torpeza, nem parvoíce, nem chorcarrice, que não convém, mas ante ações de graça. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicário, ou impuro, ou avarento, o qual é idolatria, tem herança no reino de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque estas coisas vêm a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque no outro tempo eras treva, mas agora sois luz do Senhor. Andai como os filhos da luz, porque o fruto do Espírito está toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor, e não comuniquei com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque eles fazem o culto até dizê-lo é torpe. É torpe quando eu faço a obra de Deus em prol disso aqui. É torpe quando eu ando diante de Deus segundo outro espírito. A ponto dessa semana um casal me pediu para mim orar pelo filho deles, e eu estar aqui orando, subindo um monte, e o Espírito Santo de Deus permitiu o principado que tem na região dos lagos me visitar 3 bruxas
coisas horríveis dentro da minha sala e eu repreender aquelas 3 bruxas dentro da minha sala. Aí você vai falar assim, irmão, mas me mostra onde está esses arrebatamentos, essas coisas na palavra de Deus. Meus irmãos, o homem natural, ele nunca vai ter uma experiência com as coisas espirituais, mas o homem espiritual, ele sempre vai ter acontecendo coisas com ele, porque a própria Bíblia diz que Deus não dá o seu espírito, aleluias, glória a Deus, não contende. Você vê que quando os anjos do céu desceram do céu, fizeram corpos e coabitaram com as mulheres na terra e tiveram filhos, o próprio Deus falou que não contenderá o meu espírito com a carne. Aquilo que é carne, o que é espírito é espírito. Os anjos foram expulsos dos céus e foram lançados na terra, e muitos deles estão em prisões, nas trevas, em escuridões, e não foram soltos. Estão em prisões, esperando o juízo. Se Deus não perdoou nem os anjos, quanto mais eu e você. Se todo dia a palavra está sendo pregada. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Mas todas as coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Você vê que o Espírito Santo me revelou essas coisas e eu estou mostrando na palavra. Caminhões de pessoas descendo a sepultura. E a corrida deles inconstante pelas coisas materiais, com amor ao dinheiro. Aí tu pesquisa muitas das vezes na demonologia, o estudo que estuda aí os demônios, os príncipes do inferno. O próprio estudo diz que o demônio que rege a avareza é Mamon. Aí você vê, Paulo vem falando que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Aí você vai falar, irmão, mas como é que tu tá com a nota? Eu tô com a nota aqui, mas meu amor não tá aqui não, ó. Não tá não. Não tá não. Por que Paulo fala que é a raiz? A raiz de tudo que tem nessa terra de mal começa lá no inferno. E os frutos têm prosseguido, igual essa mulher, a mulher maçônica do século XVIII. Aí você vai ver, eles, como é que se diz, homenageia ela como a Senhora da Liberdade. Aí você vai ver lá na França, tá aquela estátua grandona lá, ó. Você vê que de várias formas o mal ele vai se apresentando diante dos nossos olhos. E a Bíblia fala acerca disso, que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. E tá aqui, ó. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensato, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Não vos embriaguei com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, hino, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo, nosso Deus Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando uns aos outros. Você vê que o próprio Paulo ele fala aqui. Agora vamos lá para Provérbios. Provérbios. Olha o que a Bíblia fala no livro de Provérbios 15, 24. Olha o que a Bíblia fala aqui, ó. Para que o entendimento, o caminho da vida, é para o entendido. O caminho da vida é para cima. E para que ele se desvie do inferno que está embaixo. Você vê que o Espírito Santo ele me deu a visão, discernimento do caminho estreito. E olha o que a palavra diz. O Senhor arrancará a casa dos soberbos, mas firmará a herança da viúva. Abomináveis são para o Senhor os pensamentos do mal, mas as palavras dos limpos são aprauzíveis. O que se dá cobiça perturba a sua casa, mas o que aborrece as dádivas, o que aborrece as dádivas viverá. Você vê
que o que cobiça? Cobiça está falando de dinheiro, de coisas materiais. O coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos ímpios derrama em abundância coisas más. Longe está o Senhor dos ímpios, mas escutará o coração do justo. Você vê que muito antes da palavra vir à sua boca, aqui em Provérbios confirma o que o salmista Davi falou. Muito antes da palavra vir à minha boca, o Senhor já o sabia. E quantas vidas têm sido interrompidas? Quantas pessoas têm morrendo com um plano, eu vou casar, eu vou construir família, eu vou estudar, vou trabalhar. E no meio desse caminho a vida delas são interrompidas, porque eles não cumpriram o que está na palavra. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você ser abençoado é uma consequência da sua obediência. Igual Saul no princípio, que ele começou a ouvir a Samuel, tudo começou a dar certo. Mas quando Saul levanta o holocausto, a partir daquele dia o Espírito de Deus se apartou dele. E me perdoe, meus irmãos, mas o Espírito Santo tem se afastado de várias igrejas, porque muitos têm corrido inconstantemente atrás das coisas materiais. E Jesus Cristo está voltando. Ele tem dado. Agora vamos lá. Em 1 Timóteo 6. Olha o que a Bíblia fala aqui, ó. 1 Timóteo 6:10. Ó. Se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo. E nada sabe e delira acerca de questões e contendas de palavra, das quais nasce inveja, porfias, blasfêmias ruins, suspeita, contenda entre homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja de ganho. Aparta-te dos tais, mas é grande o ganho com a piedade e contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto que podemos levar dele, tendo, porém, sustento e com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Se eu tenho uma casa, um teto, eu tenho um trabalho onde eu posso tratar da minha família, pagar o colégio dos meus filhos, conseguir arcar com as minhas despesas, eu não tenho porquê eu ficar numa corrida incansante e inconstante acerca disso. Porque se a eternidade, se a morte me apanhar ou te apanhar, meu irmão, me desculpe, mas você não sobe. Aqui, ó. O próprio Paulo diz, tendo, porém, sustento com que nos cobrimos, estejando com isso contentes. Então não deixe a avareza entrar no seu coração. Porque quantas pessoas, o Espírito Santo me deu até o exemplo de um parente meu que morreu com 20 anos, ele tinha vários planos, o Espírito Santo me mostrou, mas foi interrompida a vida dele no meio do caminho. Mas dou glória a Deus que ele foi salvo. No último instante o Espírito Santo me mostrou ele salvo. Olha o que a Bíblia diz. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilato deu testemunho de boa confissão. Por que Jesus Cristo, eu toquei no nome de Jesus Cristo, que ele falou diante de Pilatos?
Se o meu reino fosse daqui, os meus lutariam por mim, mas o meu reino não é daqui. Para isso nasci e para isso vim ao mundo. Jesus veio gratuitamente, morreu por mim e por você. Não foi por causa disso aqui, ó, aonde segue idolatria e aonde tem a efígie de uma mulher, que ela foi maçônica no século XVIII, e está aí a idolatria dela, a Estátua da Liberdade. Muitos têm feito obras dela e têm programado a imagem dessa mulher durante os anos, os séculos, sendo que o amor ao dinheiro é idolatria. Vê aqui que o próprio Jesus deu testemunho e boa confissão diante de Pilatos. Olha só, versículo 14, 1 Timóteo 6,14. Que guarde este mandamento, sem mácula e repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado, o único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Por que eu ando a Bíblia e consigo explicar a Bíblia de acordo com as visões e revelações que Deus me dá? Agora vamos lá, Isaías 5, para a gente terminar. Olha o que a palavra diz aqui, ó. Isaías 5, do 18, do 24, do 18 ao 24. Olha o que a Bíblia diz. Ai dos que puxam pela iniquidade, com cordas de vaidade, pelo pecado, como se fosse com cordas de carros. E diz, avise e acabe-se a sua obra, para que a vejamos. Aproxime-se e venha o conselho do Santo de Israel, para que o conhecemos. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem chamam mal. A luz escuridade e faz do amargo doce, e do doce amargo. Ai do que são sábios aos seus próprios olhos, e prudente diante de si mesmo. Ai dos que são poderosos para beberem vinho, e homens forçosos para misturar bebida forte. Dos que justificam o ímpio por presente e ao justo negam a justiça. Pelo que, como a língua do fogo consome a estopa e a palha se desfaz pela chama, assim será a sua raiz. Como podridão, e a sua flor esvanecerá como pó. Porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos, e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Amém, igreja? Está aqui o meu alerta. O que o Espírito Santo me deu, eu falei. Eu falei acerca do que o Espírito Santo me mostrou. Acerca da visão das 3 bruxas do principado que tem governado a região dos lagos. E eu repreendi eles em cima de feitiçaria, macumbaria, tráfico de droga. Amém? E todo ano, quantas pessoas no final Natal e Ano Novo têm reverenciado esse principado, passando Natal e Ano Novo todo de branco. Para trazer sorte e paz. O que traz paz, sorte, a mim e a você, é quando eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. É quando eu ouço as sãs palavras, como Paulo falou ali, que aquele que não aceita, não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, ele delira a coisa de contenda. São homens corruptos e privados de entendimento. Jesus Cristo, o Espírito Santo, mandou eu ir atrás das almas. Não existe outra coisa mais preciosa para Deus na face da terra, a não ser a minha e a sua alma e daqueles que estão presos no pecado. O Espírito Santo ministrou comigo. Quantos correndo atrás de coisas passageiras? Amém? Fica com Deus, na paz do Senhor Jesus, que Deus possa abençoar vocês poderosamente.